Então, boa noite, né? Boa noite a todas, a todos. Vamos dar início ao nosso segundo encontro do cursinho preparatório, né, para o ingresso ao programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade de Brasília. E alguns informes no início do nosso encontro de hoje. Um deles é que eu respondi, né, aliás, nós, né, respondemos aí, nós fizemos uma consulta aqui à secretária do programa de pós-graduação, também conversamos com o professor Joás, que é o coordenador do programa, e com, né, as pessoas que estarão à frente da coordenação das bancas de seleção do mestrado e doutorado. Fizemos consulta a respeito das questões que vocês colocaram na aula passada, né? Então, a resposta lá do grupo do WhatsApp foi justamente para responder os questionamentos que surgiram. E a gente vai seguir nessa dinâmica, né? Se surgirem aí outras perguntas que a gente não souber responder na aula de hoje, a gente vai responder após fazer a consulta, né, a toda essa galera, né, que envolve aí a coordenação do programa e a coordenação dos processos seletivos. Então, fiquem à vontade, gente, para fazerem questões, né, para colocarem dúvidas, que a gente vai aí coletando todas as perguntas para responder no decorrer da semana. Um outro informe, eu acho que a Vanessa, né, compartilhou lá no e-mail uma série de bibliografias referentes ao programa do processo seletivo do doutorado. Então, eu vou direcionar, né, nós vamos direcionar essas bibliografias, compartilhar elas com vocês também, a partir do e-mail enviado pela Vanessa, se eu não me engano, não é, Vanessa? Sim, eu compartilhei todos que eu achei. Só tá faltando o capítulo 8 do Gorfman. Amanhã eu vou na biblioteca da UFG pegar e ver se o cara da Xerox escaneia ele, aí eu compartilho aqui para vocês, tá bom? Ah, maravilha. Só tá faltando ele. Se Ótimo. alguém tiver, compartilha também, né? Que aí facilita também. Sim. E deixo aí também indicado, né, a bibliografia do mestrado, né, se mais alguém quiser compartilhar, depois a gente também pode enviar, né, para o e-mail de todo mundo que faz parte aqui do grupo. Bom, eu não sei se a Rosana, se a Beatriz também querem falar alguma coisa em relação aos informes, se mais alguém, fique à vontade. Não, tudo certo até então. Bom, então eu vou compartilhar a minha tela para a apresentação de hoje. Vamos ver se vai dar certo aqui, peraí. Tá aparecendo aí? Assim, Marcelo, hoje o meu Canva me deu para trás. Eu estava tentando apresentar e estava abrindo só em tela cheia. Não, tudo bem, eu acho que vai dar certo aqui. Então, pessoal, na aula de hoje, né, eu fiquei de fazer a condução dessa aula, mas igual a Beatriz, a Rosana, se mais alguém tiver queira se manifestar, né, no decorrer dessas apresentações, a gente vai fazendo, então, uma aula aqui, uma exposição, né, dialogada. Bom, a gente pensou na ideia de falar dos elementos básicos para a escrita de um projeto de pesquisa para o mestrado e para o doutorado. Por quê? Porque a gente entende que há diversas formas de fazer um projeto de pesquisa. Então, é muito importante, nesse primeiro momento, né, vocês que vão concorrer aí ao mestrado, ao doutorado, ficarem cientes de que o projeto de pesquisa que vocês vão apresentar precisa estar de acordo com as normas dos editais. Por isso que é muito importante, né, a gente começar pela leitura do edital, e na aula passada, né, a gente fez uma exposição detalhada desses pontos, porque é o edital que vai guiar essa avaliação.
né? Então, se o edital guia a avaliação, o edital precisa também guiar a produção de um projeto de pesquisa, né? Então, cabe lembrar aqui, conforme o edital, que esse projeto, ele tem uma estrutura, né? Ele precisa apresentar essa estrutura, com pontos, né, ou com um ponto que fale a respeito da apresentação da temática de pesquisa, de um segundo ponto que vai abordar a revisão da literatura pertinente, de um terceiro ponto que vai se desdobrar aqui em relação à definição do objeto de estudo e construção do problema de pesquisa, um quarto ponto que também vai estar atrelado aqui ao procedimento de pesquisa, né, ou aos procedimentos de pesquisa, e por fim a bibliografia. Então, esses pontos, eles precisam estar bem destacado no projeto de pesquisa de vocês, porque é a partir desses pontos que a banca vai avaliar o projeto, né? Inclusive, há uma tabela de pontuação para cada um deles. Então, é bom apresentar o projeto, estruturar ele a partir desses pontos, né? Essa, digamos assim, é uma dica muito importante. Também está lá no edital o máximo de páginas que o projeto pode ter. Então, são 15 páginas, não pode ter mais que isso. Importante também estar ciente das regras da ABNT. Para quem já fez o mestrado, ou está aí terminando, né, o mestrado já está mais adequado, né, mais adaptado, já está mais introduzido, né, introduzido aí as regras da ABNT. Mas é muito importante saber fazer citação direta, saber fazer citação indireta, citar as referências de forma correta. Então, as normas brasileiras, né, aí da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela vai ter uma indicação de como fazer isso. Então, é muito importante que o projeto siga essas normas, porque a pessoa que vai avaliar o projeto, a primeira coisa que a estética, né, a primeira coisa que ela vê é a estética, se está ali dentro das normas, se não está, né. Então, projetos que estão dentro das normas, que estão bem escritos, é muito mais fácil de avaliar. E essas questões né, de um projeto, às vezes, que aparece assim muito desformatado ou não segue as normas, a pessoa que está avaliando vai bater o olho nisso. E isso já incomoda, né? Já é um ponto negativo aí para a pessoa que está avaliando o projeto. Então, é muito importante seguir as normas e padronizar, né, os textos de acordo com a norma. Também é importante ressaltar que em nenhum lugar pode ter o nome da pessoa, né? Muito importante isso. E a pessoa não pode se identificar no projeto, tá? E na capa da proposta deverá ser indicado o título e a linha de pesquisa. Então, na aula que vem, a Beatriz e a Rosana vão falar aqui especificamente sobre as linhas, né? Os professores, as professoras, as linhas de pesquisa, né? Os laboratórios. Então, é muito importante vocês localizarem aí a linha de pesquisa. Vamos adiante, ainda relembrando da aula passada, né? Na aula anterior, foi chamado a atenção para esse barema, que é o barema que está avaliando aqui os projetos, né? Que as pessoas que vão avaliar os projetos vão se guiar para poder fazer a pontuação. Então, chama a atenção da gente, ao olhar esse barema, que a revisão da literatura, ela tem uma pontuação extremamente importante, né? Então, é assim, relevante que vocês façam uma boa revisão da literatura. Também chama atenção para os procedimentos da pesquisa, que valem 5 pontos. Então, é importante também deixar aí bem escritos os procedimentos da pesquisa. Claro que todos os pontos são importantes, mas a gente está chamando atenção para esses 2, que têm uma pontuação alta, mas é igualmente necessário ressaltar, né, que aqui a densidade argumentativa, a construção do problema de pesquisa, definição do objeto de estudo, viabilidade da proposta, né, todos também estão valendo ponto. E é importante destacar que um projeto de pesquisa, como a gente vai ver na aula de hoje, todas essas partes, elas estão interconectadas.
né? Então, fazer uma boa revisão da literatura, ela é importante, porque ela te ajuda a pensar, a localizar a tua pesquisa, a definir o problema de pesquisa, a definir os procedimentos, a pensar nas fontes, a pensar na viabilidade, né? Então, a gente vai poder detalhar aqui cada um desses pontos hoje de uma maneira mais, digamos, densa, né? Bom, então, a partir dessa revisão da aula passada, né, que a gente olhou o edital, eu queria chamar atenção aqui para a aula de hoje, né? Na aula de hoje a gente vai trabalhar a partir de dicas, né? Como que a gente, aqui, né, eu, a Rosana, a Beatriz, como que a gente está olhando para esse processo de construção do projeto de pesquisa. Então, a gente dividiu essa apresentação em 5 partes, olhando para aquela estrutura do projeto, e a gente vai fazer comentários a respeito de cada uma dessas 5 partes. Então, é muito importante nessa apresentação, nessa apresentação inicial, né, que vocês possam, já de cara, né, introduzir o tema da pesquisa, de mestrado, de doutorado, né? Então, qual que é a temática, qual que é a área temática que a pesquisa de vocês está localizada? Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui sobre violência. Então, na área dos estudos da violência, da sociologia da violência, né? Ou é um estudo sobre gênero, né? Um estudo sobre sociologia do gênero, um estudo que eu vou analisar, não sei, a reforma do ensino médio. Então, é um estudo que se localiza dentro do campo da sociologia da educação, ou do subcampo de pesquisa do ensino de sociologia, ou das políticas públicas. Então, assim, importante vocês localizarem já de cara, falar, olha, essa pesquisa, ela se localiza dentro da temática X, que já é um campo consolidado ou não, né, ou em construção, mas é muito importante já, assim, nesses primeiros parágrafos, já definir qual que é a temática e onde que essa temática se localiza dentro do campo da sociologia brasileira. Lembrem-se, né, que é muito importante a gente fazer referência aqui às ciências sociais e à sociologia em específico, porque é um programa de pós-graduação em sociologia. Né? Então, os debates teóricos, as temáticas de pesquisa, elas estão localizadas em alguma dessas áreas. Então, a gente tem aqui diversas áreas, diversos campos ou subcampos de pesquisa, e é muito importante que a gente conheça, então, o debate dentro dessas áreas para poder localizar o nosso objeto de pesquisa. A segunda dica é a contextualização, né, a partir da experiência ou da trajetória de vocês dentro da academia. Né? A gente acha muito rico os projetos que, às vezes, vão detalhar uma trajetória. Né? O que te motivou a pesquisar isso? Às vezes a pessoa começou a pesquisar aquele objeto ainda na graduação, né? Ou a partir de uma disciplina específica, a partir de um projeto de pesquisa que ela fez na graduação, a partir de um grupo de pesquisa, né, que ela participou, a partir de um programa como o PIBIC, como o PIBID, a residência pedagógica, a iniciação científica, né? Então teve ali alguma faísca, digamos assim, que chamou a atenção, e aí a pessoa começou a partir dali desenvolver uma pesquisa, né? Começou a chamar atenção, ou alguma cena da vida cotidiana, né? Às vezes as pessoas também se mobilizam a partir de algo que aconteceu na vida íntima, né? E isso chama atenção, desperta atenção. Então é importante que essa trajetória esteja contextualizando a temática, né? Claro que isso não pode ocupar todo o espaço da apresentação, né? Isso precisa ser, digamos assim, um elemento que vai auxiliar, então, a pessoa a engajar essa experiência que ela teve na vida dela, ou a partir da experiência acadêmica,
com um referencial teórico, uma perspectiva teórica, né? E aí localiza essa perspectiva teórica também fazendo relação com a temática de pesquisa. Uma terceira dica é a relação com o conceito ou com uma teoria pode auxiliar nesse processo, né? Eu já avaliei, né, participei de outras bancas e teve um caso, por exemplo, de um projeto que eu já avaliei, né, anteriormente, e que a pessoa, ela gastou muita energia, muitas páginas, falando de uma experiência pessoal dela, só que faltou essa conexão com a perspectiva teórica ou com um conceito que auxiliasse a, digamos, relacionar essa experiência com uma reflexão sociológica, né? Então, os próximos slides que a gente vai apresentar aqui é justamente dando exemplo de como experiências pessoais, né, podem ser contextualizadas a partir da perspectiva teórica, né, dos estudos sociológicos, tá? Antes de passar para o slide, a Lute tem uma pergunta. Então, Lute. Então, eu queria saber se essa contextualização da nossa trajetória, enfim, né, apontando o nosso interesse daquele tema, se de alguma forma ela não pode ser considerada uma identificação da candidata, do candidato naquele projeto. Então, tipo, vai falar, porque na minha graduação eu passei por isso, por isso, por isso, eu atuo politicamente nessa área, não sei o quê, se isso não pode, de alguma forma, ser considerado uma forma de me identificar, mesmo eu não colocando meu nome. Eu posso ficar bem tranquilo em relação a isso? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu acho que a partir do momento que você está contextualizando uma experiência, mas não está dando nome, né, até você pode falar, por exemplo, você foi estudante da UNB, no curso de Ciências Sociais, mas você não está identificando o nome, né? Você até pode, acredito que, identificar, né, um grupo de pesquisa, uma universidade, um curso, né? Mas isso garante, de certa forma, o seu anonimato, né? Porque qual que é a preocupação aqui? A preocupação é que quem for avaliar esses projetos não pode saber quem é a pessoa, né? Então, acho que não citar nome já garante esse anonimato, né? Já garante, pelo menos, aí algum princípio, né, de impessoalidade em relação à avaliação. Mas não quer dizer que você não possa partir da sua experiência para problematizar essa experiência a partir de uma perspectiva sociológica e localizar essa experiência como uma experiência que te motiva a pesquisar um determinado tema, né? Acho que essa questão é fundamental, tá? Mas aí, claro, não dar nome, não se nomear, né? Não, digamos assim, se identificar no texto, é isso que importa. Agora, o restante garante, né, uma certa impessoalidade do processo. Não sei se a Rosana, se a Beatriz também querem comentar. Então, eu entendi além, né, do que a Lute falou, porque nessa questão, né, de contextualização e tudo mais, da trajetória, a pessoa precisa se ater a uma argumentação mais concisa e trazendo elementos que não detalhe tanto, não especifique tanto, até para a garantia do anonimato, certo? Eu entendo que algumas histórias, sobretudo em determinadas universidades, são muito singulares. Qualquer história é singular, mas existem determinados acontecimentos na nossa vida que podem ser de conhecimento público. Então, eu estou falando que é importante que na argumentação a pessoa consiga apresentar o fato, o que ela está argumentando, né, para uma relação conceitual, mas que ela não precise fazer um detalhamento, né, que dê margem para interpretações, ou melhor, dê margem para conhecimento. Então, quando, por exemplo, Marcelo, nessa questão do grupo de pesquisa, beleza, Rosana foi graduanda em Ciências Sociais da UFRB,
Eu não preciso colocar isso, tá? Rosana foi graduanda das Ciências Sociais e parte de um grupo de pesquisa que debatia sobre raça, gênero e interseccionalidade. Eu não preciso dizer o nome do grupo, por exemplo, né? Para mim não é importante, pelo menos eu penso assim. O importante dessa discussão é que a Rosana tem afinidade, né, com a temática. Se eu estou trabalhando com trajetória de mulheres negras e o meu principal conceito é interseccionalidade, ora, já está ali um gancho. Né? Na minha própria trajetória acadêmica, eu consigo fazer o gancho com o conceito de interseccionalidade, né? Então, seria isso. Maravilha. Vanessa? Eu achei muito interessante essa segunda dica, assim, até pensei nesses minutinhos, né, sobre isso, porque, igual, todos os meus projetos nunca botei, sempre sem muita, sobre mim, né, sobre o que eu vou pesquisar, mas sobre as minhas características, aí, até acho que foi dúvida de pessoas aqui, igual, vamos dizer, eu estudo sobre sociologia do trabalho, eu posso falar, né, estudo sobre sociologia do trabalho, um tema, né, da sociologia do trabalho, e os outros temas sem solucionar, sem botar o título do trabalho, porque isso acaba que também, se botar o título do seu TCC ou da sua dissertação, acaba que a pessoa vai entrar em vai acabar achando você, né? Acho que isso acaba pegando um pega, né? Tipo, uma pegadinha, assim, você acaba fazendo uma forma que você faz com a carta, né? Você vai descrevendo sobre você, o trabalho que você fez, e aí já é uma coisa mais explicando que você já trabalhou, igual, um exemplo meu, já trabalhei com profissionais do sexo, isso é um trabalho informal, não preciso falar sobre, né, o tema do meu TCC e né, da dissertação, só falar sobre informalidades, né, fica mais discreto. Uhum. Exatamente. Ótimo, gente. Então, vou dar... Sim. Desculpa Sim, interromper. Tem uma coisa besta que me passou pela mente, mas isso já aconteceu em uma banca que eu estava de pet, né, em outro contexto. E que a gente pedia anonimato, mas a pessoa, quando ela enviou o documento, ela esqueceu o nome naquele comentário controlado do Word, e aí a gente acabou eliminando, porque tinha lá, acabou, enfim, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, né, de realmente, na hora que for converter o documento, né, prestar atenção se não tem nada que te identifique, né, se invariavelmente acabou indo o seu nome, né, no Word ou no Google Doc, não sei, mas ter quase que um trabalho de disciplina consigo mesmo, certo? Porque são coisas mínimas que acabam eliminando os candidatos. ótimo. Vamos adiante, então. Então, para a gente ter alguns exemplos, né, de conceitos, de perspectivas teóricas que podem nos auxiliar a fazer esse gancho, né, entre as nossas experiências e o que nos motiva com a área de pesquisa, né, eu trouxe aqui justamente o conceito de escrevivência, né, da Conceição Evaristo, que ela, nessa entrevista, ela está falando um pouco a respeito de como que esse conceito surgiu. Então, ela vai falar, é uma longa história, se eu for pensar bem a genealogia do termo, eu vou para 1994, onde estava ainda fazendo a minha pesquisa de mestrado na PUC. Era um jogo que eu fazia entre a palavra escrever e viver, ser, ver, e culminava com a palavra escrevivência. Fica bem um termo histórico. Na verdade, quando eu penso em escrevivência, penso também em um histórico que está fundamentado na fala de mulheres negras escravizadas que tinham de contar suas histórias para Casa Grande. E a escrevivência? Não. A escrevivência é um caminho inverso. É um caminho que borra essa imagem do passado. Porque é um caminho já trilhado por uma autoria negra, de mulheres principalmente. Isso não impede que outras pessoas também, de outras realidades, de outros grupos sociais e de outros campos, para além da literatura, experimentem a escrevivência. Mas ele é muito fundamentado nessa autoria de mulheres negras, que já são donas da escrita,
borrando essa imagem do passado, das africanas que tinham de contar a história para ninar os da casa grande. Então, aqui ela faz uma relação muito interessante, né, de como que esse termo surge a partir da experiência dela e como que ela vai, digamos, contextualizando historicamente, né, o passado com o presente, com a experiência dela, para fazer uma reflexão teórica aqui sobre o conceito, né, inclusive caracterizando esse conceito. Bom, esse conceito de escrevivência, acho que ilustra um pouco isso que a gente estava falando no slide passado, né, dessa relação entre a experiência, entre o que nos motiva, entre o que nos toca, com uma perspectiva teórica, né? Então, fazer essa ponte, fazer esse link é fundamental numa boa apresentação, né? Porque eu não posso aqui gastar 3 páginas falando de um relato, de um caso de família, né? Às vezes, a depender da temática de pesquisa, né? Quem vai pesquisar violência, geralmente, relata um caso de violência, né? De como que essa violência impactou a sua trajetória, né? Mas esquece de fazer um link com a perspectiva teórica, ou de trazer um conceito, como, por exemplo, a Evaristo está nos apresentando aqui, né? O conceito de escrevivência, que é essa conexão entre as nossas práticas, as nossas motivações, e essa reflexão teórica. Bom, também queria trazer outra autora importante, que é a Patricia Hill Collins. Patricia Hill Collins tem esse artigo chamado Aprendendo com Outsider Within, a significação sociológica do pensamento feminista negro, que é um artigo que está publicado na revista Sociedade e Estado, na revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia aqui da UNB. E nesse artigo, a Patricia Hill Collins, ela vai relatar, né, da onde surge esse conceito do outside within. E ela faz essa conexão a partir da experiência dela, né, enquanto uma mulher negra, uma mulher cientista, né, que está colocada num ponto muito, digamos, particular, né, que é a experiência das mulheres negras na academia, enquanto cientistas sociais. Então, ela vai aqui conceituar, né, essa visão, digamos, particular, né, da mulher negra dentro da academia, dentro de um lugar historicamente composto por homens brancos normativos, né, por aí vai. Então, como que ela vai não só olhar essa experiência, mas também olhar toda a experiência das mulheres negras estadunidenses, né, e do olhar que essa mulher vai ter sobre essa sociedade, né. Então, esse conceito é muito interessante também, faz essa relação teórica, né, faz essa relação entre perspectiva individual e perspectiva social, e eu acho que o conceito pode ser de grande valia, principalmente para quem se atém dentro dos estudos de gênero, de raça. Mas a Patricia Hill Collins, assim como a Conceição Evaristo, fala, olha, a partir desses conceitos, né, como escrevivência, como outside within, a partir do momento que eles surgem dessa experiência, mas eles podem ser ressignificados também para outros campos, né, para outras experiências, como ela fala, inclusive, no resumo, né? Ela fala, olha, tem algum momento desse resumo que ela fala, após considerar como mulheres negras em suas posições de outside within, tratam desses temas chaves com o objetivo de criar distintas perspectivas quanto aos paradigmas sociológicos existentes. Sugiro, em minha conclusão, que outros sociólogos iriam se beneficiar ao depositarem mais confiança no potencial criativo de suas próprias biografias pessoais e culturais. Olha que chave a Patricia Hill Collins está nos dando aqui, né? Para a gente valorizar essas experiências, né? Enquanto pontos de vista sociológicos. E aí, para fechar os exemplos, talvez aqui o conceito de imaginação sociológica do Wright Mills, que é um autor também contemporâneo, né, bastante conhecido, bastante citado na sociologia mundial, e que Wright Mills
já chamava atenção para essa relação entre biografia e história lá no final dos anos 50. E ele fala, espera-se que através da imaginação sociológica os indivíduos possam captar o que está acontecendo no mundo e compreender o que está se passando em si mesmos como minúsculos pontos de intersecção de biografia e história dentro da sociedade. A imaginação sociológica é uma forma de autoconsciência, né? Então, como que ele chama atenção aqui também para isso que a Conceição Evaristo está nos falando, para isso que a Patrícia Hill Collins está nos falando, dessa relação entre biografia e história, né? Então, eu diria que uma boa apresentação, ela pode e deve, né, fazer essa intersecção, fazer essa relação entre as nossas experiências, aquilo que nos motiva, e a perspectiva teórica, né, que a gente se insere, né, e que o projeto de pesquisa está se inserindo, né. E aí esses conceitos, todos eles são muito ricos para vocês mobilizarem, né, nessas apresentações, tanto Evaristo Conceição, quanto Patrícia Hill Collins e Wright Mills, assim como outros e outras autoras, né. Eu penso aqui no conceito do Pierre Bourdieu, de objetivação da subjetividade, né? Bourdieu também chama atenção para isso. Na ilusão biográfica, também, né? Um conceito importante aí do Pierre Bourdieu, para a gente desnaturalizar as nossas biografias, né? Não pensar a biografia como um ponto que tem início, meio e fim, mas sim que é atravessado por diversas condições objetivas, que às vezes a gente pensa, nossa, mas eu escolhi estudar isso, né? Na verdade, é o que tinha dentro da minha perspectiva, ou dentro dessa condição objetiva que me permitia, que me levou, né, a pesquisar isso. Então, é muito importante também a gente fazer essa relação histórica, né? De pensar, olha, em que ponto, em que processo social eu me encontro, né? Essa trajetória dentro da educação foi possível a partir do quê? Então, quem está estudando educação, muito interessante olhar a própria Constituição Federal, a própria LDB, né, a própria expansão da universidade pública, das ações afirmativas, de uma série de ações que tensionam a nossa agência nesse mundo, né? Então, contextualizar isso historicamente é riquíssimo para uma apresentação de um projeto sociológico, né? Alguém tinha levantado a mão? Acho que não, né? Vamos adiante. Então, pessoal... Marcelo, desculpa. Sim. Tem uma questão no chat do Vitor Hugo, ele fala assim, então, no caso, na proposta de pesquisa, eu posso trazer a primeira pessoa para fazer links só para introduzir o tema, ou também posso fazer a escrita em primeira pessoa ao longo da proposta? É porque aqui eu entendi que é o formato da escrita em primeira pessoa. Isso. Sim. Eu acredito que não tem problema você escrever em primeira pessoa. Mas se escolheu escrever em primeira pessoa, então escreve todo o projeto em primeira pessoa, né? Agora, se escolheu escrever talvez, né, numa outra posição, segue esse formato, né? Porque também tem essa mudança, né, que pode incomodar aí quem está lendo o texto, né? Então, acho que em relação a isso é definir qual a pessoa que você quer, né, se apresentar. Mas o que é importante, gente, e aí eu quero chamar atenção para isso, né, é que essa apresentação da motivação de vocês, nessa primeira parte do projeto, ela não é obrigatória, tá? Que você pode falar, olha, esse objeto, ele é um objeto consolidado na sociologia, e eu vou partir do pressuposto de que não precisa apresentar uma motivação minha, né, uma motivação mais pessoal. Eu já vou partir direto para uma apresentação mais robusta do meu objeto, porque eu estou entendendo que é isso que a banca vai avaliar, né? Então, assim, não é obrigatório, tá? O que a gente está falando aqui são de dicas, mas não é obrigatório que você apresente uma motivação sua para estudar isso, tá? Você pode partir do pressuposto e falar, olha, as minhas motivações não são importantes, o que é importante é que eu seja, nessa introdução, nessa apresentação,
que eu seja capaz de demonstrar conhecimento já sobre o objeto de pesquisa, de como que ele vem sendo desdobrado, desenvolvido dentro da literatura sociológica brasileira. Então, eu não vou apresentar as minhas motivações nesse momento, né? Então, eu já vou direto para uma apresentação mais tradicional, digamos assim. Isso não tem problema também, né? Eu acho, aliás, a Beatriz levantou a mão, depois que a Beatriz falar, eu continuo aqui no slide seguinte. Beatriz. Boa noite, gente. Só para falar que eu acho que essa pergunta do Vitor Hugo é muito importante, porque eu acho que durante a graduação, durante a preparação da gente entrar na universidade, existe toda essa questão de que a gente tem que escrever na terceira pessoa, de forma impessoal, né? Mas durante a minha graduação mesmo, eu fui perdendo o medo, e eu acho que vale você escrever como você se sente bem. Assim, não é uma coisa que a banca vai avaliar, como era avaliado, por exemplo, no Enem, que o texto de redação tivesse escrito em terceira pessoa, de forma impessoal. Eles não vão se importar muito com isso, inclusive no meu TCC que eu estou terminando, eu escrevo assim, inicio ele ali não escrito em terceira pessoa, mas em um capítulo, em um tópico eu vou e coloco sobre a minha experiência, então ele está em primeira pessoa, outro capítulo eu escrevo já em segunda pessoa, então vai de como a gente vai definindo a nossa escrita mesmo. Acho que isso é uma coisa mais singular, e essa dica é mais no sentido de se você está travado, não está conseguindo iniciar o projeto, aí vale talvez, né, começar com uma motivação pessoal, dê um gás e você consiga desenvolver melhor a pesquisa. E aí, por exemplo, um exemplo de não necessariamente você começar escrevendo sobre algo da sua experiência, é você fazer ali um levantamento da área de pesquisa que você está escrevendo, por exemplo. Na atualidade, eu pesquiso na área de ensino de sociologia, então, geralmente inicio falando que o ensino de sociologia é uma área de pesquisa que vem se tornando um campo científico, né, dentro da ciência da sociologia no Brasil, e aí assim eu vou desenvolvendo o meu texto. Mas é só essa dica mesmo. Maravilha. Ótima dica, Beatriz. Esse slide aqui, ele retoma, né, alguns desses pontos da apresentação, porque é muito comum na área dos estudos de gênero, né, de raça, nas áreas dos estudos da violência, de áreas que avaliam políticas públicas, dos sujeitos, né, das pessoas se localizarem, né, falar um pouco da sua trajetória, de como que foi surgindo o interesse por fazer a pesquisa. Uma quarta dica, no caso de vocês estarem aí finalizando um TCC, finalizando um mestrado, que a temática do projeto de vocês tem esse passado, né, esse histórico, eu acho que vale ressaltar isso, né? De falar, olha, no TCC eu estudei essa área, né, isso, né, na dissertação também fiz isso, porque isso demonstra para a banca, para quem vai ler o trabalho, que vocês já estão socializados naquela temática. Tá? Importante ressaltar isso. Já tem um histórico ali, já tem um passado de pesquisa, e que não é um projeto novo. Não tem, isso não quer dizer que existe problema aqui se é um projeto novo, né? Mas é uma maneira também de vocês apresentarem que já tem um passado de pesquisa com isso. E para quem está fazendo um projeto novo, né, às vezes estudou alguma coisa no TCC, mas está mudando de temática, eu acho que também vale a pena aí, digamos, se debruçar bastante em conhecer essa literatura, né, que é o ponto seguinte que a gente vai ressaltar aqui. Então, o segundo ponto, né, que é a revisão da literatura pertinente, que está lá no barema, né, de avaliação e de estruturação do projeto. Né. Importante ressaltar que cada área de pesquisa possui aqui seus autores, suas autoras, que são mais consolidados, né, ou em vias de consolidação. Também áreas mais antigas de pesquisa tendem a ter aí 2 ou mais posições intelectuais já definidas.
né, que trazem, às vezes, diferentes explicações teóricas para o mesmo fenômeno em análise. Então, é importante, nessa revisão da literatura, que vocês demonstrem para a banca que vocês conhecem essa literatura, né? Porque, às vezes, eu quero falar de uma temática que talvez seja muito recente, muito nova, não tem quase debate consolidado. Mas aí tem estratégias para você demonstrar que você está por dentro dessa literatura. A gente vai ver, né, nos slides seguintes. Agora, se já é uma temática mais madura, mais consolidada, né, onde que essa temática está, quais os autores, quais as autoras ali são mais conhecidos? É preciso vocês demonstrarem que vocês têm um conhecimento, né, a respeito desses debates, né, porque isso valoriza, digamos assim, essa percepção, essa inserção no campo desses estudos, né, no campo da pesquisa. Então, assim, identificar esses autores mais antigos e também suas perspectivas teóricas é fundamental nesse momento da revisão da literatura, né? Vários estudos denominados, né, de estado da questão ou de estado da arte só fazem isso, né, que é você fazer um levantamento aqui dos principais trabalhos de determinadas áreas. Então, eu quero saber, por exemplo, como que nos últimos 10 anos os estudos de gênero foram desenvolvidos no Brasil. Então, eu faço um estudo de estado da arte, para fazer um levantamento em artigos ou em teses e dissertações, para ver como que o debate do estudo de gênero se desenvolveu no decorrer desses 10 anos no Brasil, identificando as temáticas, identificando as regiões no país que mais produziram trabalhos, identificando as autorias desses textos, né? Então, tem estudos especializados que só fazem isso. Então, assim, se vocês têm já um campo de estudos definido, eu recomendo, né, nós recomendamos aqui que vocês procurem esses estudos de revisão da literatura para entrar aí, para se socializar nessa temática, para saber qual que é o debate que está mais amadurecido, quais que são as questões emergentes, o que está mais consolidado. E aqui fica uma dica de vocês olharem essa revista, que é a revista da ANPOX, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, né? Vocês devem conhecer, a BIB, que a BIB só publica trabalhos de estado da arte e de revisão da literatura, né? Então, são artigos de determinados temas que vão explorar o que tem sido produzido dentro do campo acadêmico em determinados períodos. Aqui eu trago exemplo desse artigo aqui, ó, a produção das ciências sociais sobre as relações raciais no Brasil entre 2012 e 2019. Então, o que essas pessoas que escreveram o artigo estão fazendo? Fizeram um levantamento sobre artigos que se debruçavam sobre as relações raciais no Brasil nesse período de 2012 e 2019. Então, aqui é um ótimo caminho para vocês se introduzirem a respeito da literatura especializada nessa área, de quais os debates, quais as questões que estão sendo postas, quais as questões que estão emergindo nesse campo de estudos, e aí fica muito mais fácil de vocês, a partir desses artigos aqui, explorarem outros trabalhos, porque geralmente esses artigos eles estão citando outros trabalhos, né? Então, para quem está começando esse estudo de revisão da literatura, é uma excelente dica olhar os trabalhos da BIB. Também fica como sugestão vocês olharem aqui a revista do programa de pós-graduação em Sociologia. Essa revista ela é uma das mais antigas, ela foi criada em 86, e ela é a revista do programa de pós-graduação em Sociologia, né? Então, vocês procurarem artigos dentro da temática de pesquisa de vocês, também demonstra para a banca que vocês conhecem a produção que está circulando aqui na sociologia. Uma outra dica é utilizar as ferramentas do Google Acadêmico. O Google Acadêmico tem uma pesquisa avançada. Nessa pesquisa avançada, vocês conseguem colocar palavras-chave. Então, uma palavra-chave
que identifica a temática de vocês. O Google Acadêmico, ele faz uma listagem de dezenas, milhares, às vezes, centenas de milhares de trabalhos, e é interessante do Google Acadêmico porque ele também traz o número de citações. Então, quanto mais citações tem um trabalho, mais chances desse trabalho ser um trabalho relevante para aquela área. Então, tem aqui autoras, autores, trabalhos que são muito citados, né? Então, é um caminho também para vocês conhecerem essa literatura mais consolidada no campo e se apropriarem dela para fazer citação no projeto de pesquisa de vocês. Vamos adiante. Outro caminho que a gente recomenda é olhar a produção dentro da linha de pesquisa. Então, o que a linha de pesquisa que eu estou me candidatando, que o meu projeto está ali pensando, né, em ser desenvolvido, o que essas pessoas têm produzido? Porque, às vezes, o que acontece, gente? A pessoa tem um ótimo projeto, mas ela não discute nada com nenhuma professora, nenhum professor ali dentro do departamento, dentro do programa de pós-graduação. Às vezes, o referencial teórico que ela está usando não é mobilizado por ninguém dentro do departamento, né? Então, é muito importante também vocês olharem a produção bibliográfica desses professores, dessas professoras, e aí o melhor caminho que se tem é entrar no site do PGSOL e analisar o currículo Lattes da galera por linha de pesquisa, né? E aí, de repente, lê algum trabalho, percebe o referencial teórico que está sendo mobilizado, percebe ali as ferramentas teóricas, metodológicas que a galera tem mobilizado nas pesquisas, né? Conhecer essa produção é fundamental para vocês incorporarem essa bibliografia também nas propostas aí, nos projetos de pesquisa, né? Então, vejam que a gente está fazendo relação com conceitos, está olhando para as perspectivas teóricas, está olhando para a produção interna também dentro do departamento e, de preferência, está fazendo citações também ali, demonstrando para quem for ler o trabalho de vocês, o projeto de vocês, que vocês têm domínio sobre a bibliografia e conhecem a produção que é produzida no programa de pós-graduação. Vanessa? Não, eu ia entrar em detalhes sobre isso, porque igual, na UNB, a gente não coloca a gente com orientador, né? No percorrer, quando a gente passar, pegando a disciplina, a gente vai acabar conversando com os possíveis orientadores, quem vai vir aceitar a gente, né? Que aí, o esquema de vocês é diferente, igual que da UFG, que quando eu fui aprovada, eu já sabia, meu projeto já foi pego por alguém, né? No caso, a minha orientadora. Mas no caso de vocês já é diferente, né? No caso, tem que fazer realmente um negócio muito bem pensado, o possível orientador, orientadora, vir pegar esse projeto, né? Sim, nós temos um regulamento em que o máximo de 6 pessoas orientadas por cada orientador ou orientadora, né? Então, de fato, a pessoa entra no programa, começa a fazer as disciplinas, e aí dentro da linha de pesquisa, quem tem disponibilidade de orientação, que a coordenação acaba, né, às vezes até indicando, falando, olha, procura tal professora, tal professor, que ele tem vaga que ele pode te orientar, né? Então, eu acho que esse olhar, Vanessa, nesse primeiro momento, é justamente para que vocês possam se socializar do que tem sido produzido e conhecer, né, os projetos, conhecer as perspectivas teóricas, que eu vou também, né, falar que é muito plural, né? Eu acho que, assim, tem muitas perspectivas teóricas, tem muitos tipos de fontes que o pessoal, dentro das linhas, trabalha, né? Então, essa é uma vantagem também, né, de vocês não estarem presas aí a uma única perspectiva teórica, né? Vocês têm muitas possibilidades de explorar, teoricamente, os objetos de pesquisa que vocês forem aí escolher. Marcelo, eu queria fazer um comentário, visto, né, que a Vanessa trouxe uma contribuição importante.
que mesmo, né, que a nossa estrutura, né, de ingresso, ela não delimite uma orientação previamente, eu acredito que, na minha leitura, da minha própria experiência, né, enquanto doutoranda, foi muito importante fazer esse movimento de conhecer, emergir na produção intelectual dos professores vinculados à linha de pesquisa que eu escolhi. Inclusive, na época, o meu trabalho estava em convergência com um professor específico, e já era um professor que eu li há algum tempo, então, para mim, realmente eu tive maior facilidade em conseguir argumentar e tudo mais, mas que ele não é o meu orientador, né? Porque não tinha vagas. Então, eu acredito que o fato de eu ter conseguido, né, mobilizar determinados conceitos, né, argumentos, trazendo artigos, trazendo, né, argumentos que estavam em convergência com a minha pesquisa, foi um diferencial, certo? Então, eu acredito que a própria imersão na linha é importante. Mesmo que não dê para mobilizar, porque não vai dar para mobilizar todos os professores, né? Todos as pesquisas e tudo mais. Tem que escolher um, dois que tem uma familiaridade ou que tem uma convergência ou confluência com o seu trabalho para que fique algo mais centrado. Então, eu acho que é interessante, né, percorrer esse caminho. Maravilha. Seguindo, então, vamos à quinta dica, que é cada área de pesquisa do PPG-Sol, o docente, orientador, orientadora, possui suas referências teóricas mais utilizadas, né? Então, é importante conhecer essas referências e, de preferência, mobilizar em algum momento aí, mobilizar dentro do projeto de pesquisa de vocês. A sexta dica uma boa revisão da literatura deve ser capaz de apresentar como o debate teórico mais consolidado compreende a temática de pesquisa e quais os desdobramentos mais recentes das pesquisas que têm sido realizadas, né, ou das lacunas ainda por explorar. Então, essa revisão bibliográfica, né, quando ela é bem, digamos assim, amadurecida, ela não só dá conta de apresentar, né, como que o campo de pesquisa se estrutura, mas também de colocar essas ausências. Então, às vezes, né, a gente vai aqui delimitar historicamente esse campo de pesquisa, né, e aí a gente fica lá nos anos 60, nos anos 70, 80, e não fala dos desdobramentos atuais. Então, essa algo que costuma acontecer, né, às vezes a pessoa parte, assim, de uma literatura já consolidada, mas não demonstra que tem um conhecimento sobre os desdobramentos dessa perspectiva teórica na contemporaneidade. Então, vou dar um exemplo aqui que está mais próximo da minha área de pesquisa, né? Às vezes, quem vai pesquisar educação fica muito no debate clássico da educação, lá com Weber, com Durkheim, com Marx, né? Ou às vezes até desdobra para uma sociologia da educação mais contemporânea, falando do Pierre Bourdieu, enfim, dos estudos, né, produzidos aí nos anos 70, 80, mas não dá conta de falar, olha, mais atualmente no cenário nacional, inclusive, essas pesquisas têm se desdobrado dessa forma, apontando outros caminhos, outras fontes ainda não visibilizadas. Então, é importante demonstrar aí que vocês conhecem o debate da área, né? Isso é fundamental para uma boa revisão da literatura, né? Bom, seguindo, gente, no próximo slide, então, a gente já vai aqui para o ponto 3, que é a definição do objeto de estudos e construção do problema de pesquisa. Esse item, eu diria que ele é muito importante no projeto, né? Ele é um item essencial, porque se, num primeiro momento, vocês apresentaram, foram capazes, né, de
de apresentar a temática de pesquisa. Num segundo momento, vocês conseguiram desenvolver um texto falando desse debate bibliográfico, né, dessa revisão da literatura. Num terceiro momento, vocês precisam, de fato, olhar para aquilo que vocês querem fazer, né? Então, a definição do objeto de estudos é esse momento de vocês colocarem elementos que são definidores daquilo que vocês querem estudar, né? Então, é muito importante aqui construir um objetivo geral, né? Acho que o objetivo geral, ele traz um direcionamento, traz um foco aqui para a pesquisa que vocês querem construir. O objetivo geral, ele tem que ser capaz de responder o que vocês querem com essa pesquisa, né? O que ao final dessa pesquisa eu quero responder, eu quero compreender melhor, né? Eu quero apresentar aqui alguma evidência, quero contribuir para esse campo de pesquisa que eu relatei anteriormente, né? E aí, para construir um objetivo geral, é muito importante vocês escolherem um verbo, né? Lembrem que o verbo tem que estar sempre no infinitivo, e a gente tem aqui diferentes complexidades, porque às vezes a pessoa fala, eu quero conhecer determinado debate. Só que o verbo conhecer, ele não é tão complexo quanto o verbo compreender, né? Então, veja que essa escala aqui, ela traz uma gradação, uma escala de gradação em relação à complexidade cognitiva de cada verbo. E a complexidade, então, de uma perspectiva teórica também, que a gente pode relacionar, né? Porque conhecer não é tão complexo quanto compreender, que não é tão complexo quanto aplicar, que não é tão complexo quanto analisar, e assim sucessivamente, né? Porque a gente tem depois a síntese e a avaliação. Digamos que a avaliação aqui é um verbo que exigiria, né, vocês terem realizado todos esses outros verbos até chegar à avaliação. Para a pessoa avaliar, ela já precisou passar por esses outros verbos, né? Já precisou compreender, já precisou analisar, já precisou fazer uma síntese para então avaliar. Então, vejam que é muito importante vocês escolherem bem o verbo do objetivo geral, porque isso vai definir a complexidade da pesquisa de vocês, né? Eu quase nunca começo, né, um projeto colocando que eu quero avaliar algo, né? Porque eu acho que, a não ser que eu tenha, já tenha desenvolvido outras pesquisas anteriores que me permitissem chegar a esse grau de complexidade que é avaliar, né? Por exemplo, uma política pública. Geralmente eu fico aí entre compreender ou analisar, né, que está aí no meio do caminho e que pode trazer uma contribuição importante para o campo de pesquisa. Porque é importante localizar isso também, né? O que vocês querem pesquisar vai trazer, de preferência, pode trazer, né, uma contribuição para o campo de pesquisa. Por isso que é muito importante vocês conhecerem a literatura. Porque se vocês conhecerem a literatura, vocês são capazes de identificar aquilo que está faltando ainda dentro dessa área de pesquisa e como que vocês podem contribuir aqui com a pesquisa que vocês estão se propondo a fazer, tá? E aí, gente, para voltar, deixa eu voltar no slide, porque eu falei do objetivo geral. Por quê? Porque o objetivo geral, ele ajuda vocês na definição desse objeto de estudos e também na construção do problema de pesquisa. Porque, geralmente, o problema de pesquisa é colocado como uma pergunta, né? Então, vocês podem, ao final da revisão da literatura, se questionarem sobre um determinado objeto, né? Então, vocês já estão ali construindo esse problema de pesquisa e, posteriormente, para definir esse objeto, é muito interessante que vocês sejam capazes aí de fazer um bom objetivo geral, tá? Outra coisa que o pessoal costuma
costuma a questionar e a ter dúvida, né? Qual que é a diferença de um objetivo geral para os objetivos específicos? Como que eu compreendo essa diferença? Se o objetivo geral, ele pode ser construído, né, de uma maneira a dar uma direção para a pesquisa de vocês, no sentido de que, olha, o que eu quero responder com essa pesquisa, o que eu quero conhecer, o que eu quero compreender. Os objetivos específicos, eles podem ter uma gradação também, né, de um mais geral para o mais específico. Mas é importante que vocês compreendam que o objetivo específico, ele é uma série de etapas que vai ajudar vocês a responder o objetivo geral. Então, eu posso construir um projeto aqui, já olhando para os objetivos específicos, em formato de capítulo. Então, se no meu texto depois eu estou prevendo aqui fazer uma revisão da literatura mais densa, então eu já vou colocar nesse primeiro objetivo específico justamente isso, que eu estou ali, né, vou propor, fazer uma discussão mais ampla sobre esse objeto, né, a partir de bases de dados aqui nos últimos anos, né, para eu poder responder esse objetivo específico. Num segundo momento, vocês podem ir complexificando, né, tornando mais complexo esse objetivo específico até chegar no último. E o último seria, a gente poderia pensar assim como a última etapa da pesquisa, aquela que de fato vai ser definitiva para responder, para contribuir, né, para o objetivo geral. Não sei se eu me fiz entender, mas deixa eu voltar aqui para a tela e já perguntar, né, se isso que eu estou falando faz sentido. Se vocês estão me acompanhando aí, se tem alguma dúvida até aqui. Tudo certo, gente? Beatriz, Rosana, querem complementar? Tudo certo, sim. Foi ótima a explanação. Inclusive porque quando você apresenta, né, essa fotografia com os verbos, eu acredito que seria até interessante para quem puder fazer essas anotações, porque não é só, pelo menos para mim, né, não é só para esse projeto, para qualquer tipo de produção posterior que a gente for fazer, pesquisa, são dicas valiosas, tá, gente? Eu estava fazendo aqui uma análise em tempo real, né? Que eu estou bem avançado aqui na proposta. Dei um Ctrl F para ver quantas palavras dessas eu tinha de cada uma. Mas acho que estou seguindo um bom caminho também. Bastante análise, análise, análise. Acho que é uma boa dica, eu gostei muito. Bacana. Bacana, então, gente. Vamos lá. Para a gente... acho que esse slide eu acabei já falando, mas só para a gente parar um pouquinho nele, né? Então, o objetivo geral, portanto, nos remete à ideia do que buscamos alcançar, responder com a pesquisa, né? E os objetivos específicos podem ser compreendidos como as etapas que serão realizadas com vista a alcançar o objetivo geral, né? Então, para a gente fazer uma revisão, uma espécie de exercício intelectual aqui, né, coletivo, se nosso problema de pesquisa fosse construído para compreender as motivações das pessoas que querem ingressar na pós-graduação em Sociologia na UNB, como poderíamos elaborar o objetivo geral e os objetivos específicos, né? Então, esse é um tema que eu vou dar uns minutos aí para vocês pensarem e a gente discutir aqui coletivamente, tá? Até porque eu não escrevi isso também, né? Vou pensar agora junto com vocês. Mas vamos dar aí 3 minutos para a gente pensar coletivamente. Como que a gente pode fazer aqui, Rosana, Beatriz? A gente vai pensando aqui, ou dá um tempinho aí para cada um pensar e depois a gente compartilha as ideias. Eu acho que poderia dar alguns minutos, né, para o pessoal conseguir ler, né, entender e compartilhar, pensar, né, formular e compartilhar. Maravilha. Sim, eu posso até contabilizar o tempo aqui. Eu acho que a gente pode dar uns 4 minutos, pode ser, gente? Maravilha. Vou aproveitar para ir no banheiro rapidinho e já volto. Tá bom, aí conto no cronômetro aqui. Tá bom.
Gente, deu tempo. Uns 4 minutos. Maravilha, obrigado, Beatriz, por contar o tempo. Por nada. Então, alguém gostaria de refletir aqui com a gente? Até mesmo criticar esse problema aí de pesquisa, falar, esse problema de pesquisa está mal elaborado. O exercício é esse mesmo, gente, a gente pensar aqui juntos. Sim, Vanessa. Eu não sei se eu fui no caminho certo, mas enfim. Eu fiz mais ou menos do jeito que eu já tinha feito no meu. Esse projeto tem como objetivo analisar os desafios e as motivações dos estudantes entrarem na pós-graduação em Sociologia no UNB, e aí, tipo assim, é bem amplo, né? Só que aí depois o objetivo específico é realizar um levantamento de perfis desses estudantes que estão tentando, né, o mestrado e doutorado, ver se eles são da UNB ou se são de outras universidades, já que o Centro-Oeste só tem a UNB do doutorado de Sociologia e Mato Grosso do Sul em Dourados também. Então, seria só 2 programas de doutorado em Sociologia. Então, seria um debate sobre a relação que o mestrado tem vários programas, mas o doutorado já deixa mais micro, né? Aí seria esse debate desses perfis desses estudantes. Muito interessante. Veja que a Vanessa trouxe elementos que já demonstram aí que ela já tem uma revisão da literatura, né? Ela falou, olha, na região, Prática mesmo. o doutorado, né? Só tem um doutorado, tem vários mestrados, mas só tem esse doutorado, então já vem trazendo aí algo muito importante que já deveria constar na revisão da literatura, né? Então, veja que a gente pode ir, digamos assim, identificando esses outros pontos também. Na fila, o Vitor. Eu acho que eu ainda voltaria um passo um pouco anterior da Vanessa, vendo. Na verdade, não anterior, acho que nessa mesma, do que se estão falando sobre o programa de pós-graduação de Sociologia na UNB, tanto fazendo levantamento com os egressos do Departamento de Sociologia, e saber se tem motivações, né, de acordo com a sua trajetória de graduação, se tem interesse em continuar fazendo dentro da academia, né, e elaborar, acho que um objetivo específico pensando no que ele agregaria a formação profissional e pessoal também do estudante, da pós-graduação, do mestrado ou do doutorado, no caso. Acho que eu iria um pouco por esse lado. Uhum. Interessante, Vitor Hugo. Porque, de certa forma, você está pensando aí também nessas motivações, né? E algo que talvez pudesse complexificar seria os elementos que atravessam, né, estruturalmente essas motivações, que a gente pode pensar a origem social, a gente pode pensar o gênero, a gente pode pensar, né, as questões étnico-raciais. Então, isso tudo também traria um outro grau de complexidade para os nossos objetivos, né? Interessante. Lúcio? Isso, um grande guarda-chuva. Gente, eu me inscrevi aqui para ver se eu acertei mesmo, então se tiver ruim, avisem, sejam sinceros. Eu pensei em focar um pouco mais, assim, na semelhança dessas motivações, no sentido de qual a principal motivação. Então, o objetivo geral seria mais esse, né, identificar a principal semelhança, e aí, para isso, saber qual a linha de pesquisa mais buscada e qual o perfil dos candidatos. Então, tipo, perfil no sentido de idade, perfil no sentido de raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, enfim, as características dessas pessoas para ver uma semelhança aí nessa motivação a partir de semelhanças na linha de pesquisa e nesse perfil, assim. Acho que é isso. Muito legal. O interessante desse exercício é que ninguém pensou a mesma coisa, né? Cada um pensou uma coisa diferente. Isso é muito traz uma reflexão, né, sobre o próprio grau de complexidade das pesquisas, né? Que às vezes a gente está fazendo uma pesquisa, descobre que uma outra pessoa está fazendo a pesquisa com aquele mesmo objeto, e aí vem aquele medo e fala, nossa, será que a minha pesquisa
vai ser atual, e às vezes tem outros desdobramentos, outras perspectivas teóricas, né, que as pesquisas nunca são idênticas, né? Então, muito, muito interessante. Obrigado, Lute. Flávia? Então, eu tinha pensado um pouco parecido com a Vanessa, e aí eu coloquei inicialmente que investigar a oferta de pós-graduação em Sociologia no Centro-Oeste, porque eu acabei pensando mesmo do ponto de vista das nossas experiências aqui na UFG, mas aí eu também pensei em mapear trajetórias de graduação, né, que podem também indicar motivações para esse ingresso, e acabei pensando também em elementos socioeconômicos, mas que o Marcelo e os colegas já trouxeram antes de mim, né, para poder pensar como eles impactam essas motivações, e foi isso, resumidamente. Bacana, bacana, Flávia, porque também isso se conecta, de certa forma, com o próprio processo histórico de expansão da pós-graduação brasileira nos últimos anos, da criação, né, de diversos cursos, e também de algo interessante que é esse prolongamento das trajetórias educacionais, né? Então, isso também poderia entrar aqui na complexidade, né, desse problema de pesquisa e auxiliar, obviamente, a definir melhor o objeto a partir da construção desse objetivo geral, né? Bacana. E na sequência, Ana Carolina. Eu coloquei aí no chat, mas você estava falando, Marcelo, que as coisas ficaram bem diferentes, mas eu sinto que agora, por eu ter falado um pouco depois, né, ficou bem parecido com o que o pessoal estava falando, principalmente em relação a levantar o perfil, né, dessas pessoas que vão tentar o processo seletivo, aí construir e aplicar um questionário para delinear essas principais motivações, e aí, posteriormente a isso, apresentar as motivações das pessoas que para a entrada na pós-graduação, e por fim, para fechar, fazer uma análise sociológica dos elementos objetivos e subjetivos dessas motivações, que aí entrariam essas questões, tanto objetivos no sentido de localidade, mas também subjetivos também, que também são muito importantes, né, para pensar essas motivações. E é isso. Muito legal também, Ana Carolina, porque você conecta algo que é muito importante para a gente pensar digamos, o quanto o nosso objetivo geral e específicos, eles estão bem construídos, que é a gente pensar o referencial teórico e as fontes, né? Senão a gente não consegue construir um objetivo geral que, digamos assim, esteja bem definido se a gente não pensar o próximo passo que a gente vai discutir, que é olhar o nosso referencial teórico e olhar as nossas fontes de pesquisa, que são passos fundamentais também para a gente ter a clareza aí, né, essa coesão na construção de um objetivo geral específicos bem definidos. Na sequência, eu acho que Lute está com a mão levantada. Desculpa, acho que eu esqueci de baixar. Tá, joia, então. Então, a Ana Carolina já falou, estava com a mão levantada também. Quer complementar alguma coisa? Não. Então, a Mercedes. Professor, eu não sei se eu estou bem colocando assim com clareza o meu objetivo específico, mas eu queria, através de uma pesquisa, aprofundar como a pós-graduação ela enxerga a participação de pessoas com mais idade dentro do seu grupo de pesquisadores e futuros mestrandos. Porque eu acho que o etarismo ele é muito forte quando se trata de candidatos com uma certa faixa de idade. Não sei se eu fui clara nesse objetivo geral. Sim. Aí nesse caso, né, como em outros casos aqui, né, que trouxeram outros elementos, digamos assim, que comporiam esse problema de pesquisa, no caso, o etarismo ganharia um destaque, né? Então, para você pesquisar isso, como eu havia comentado aqui, né, com a Ana Carolina, é preciso a gente também olhar para o referencial teórico e para as fontes. Porque, às vezes, você tem um ótimo problema de pesquisa, você constrói um ótimo objetivo geral, mas aí você cai num problema que é muito comum, de que
há uma raridade ou uma ausência de fontes, né? Então, às vezes você quer, por exemplo, eu quero pesquisar o que motiva as pessoas 60 a mais a ingressarem na universidade, né? Essa é uma pergunta muito interessante. E aí você descobre que a UNB, esse ano, lançou um vestibular 60 a mais, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que você tem uma certa garantia de que você vai ter a fonte para você pesquisar. Porque a UNB tem uma política voltada para o ingresso, né, no ensino superior 60 a mais, ou seja, tem pessoas circulando na universidade, tem uma lista lá com o nome dos aprovados no vestibular, você tem fontes, então você, digamos que é capaz de afirmar, né, aqui a relevância do seu estudo e da viabilidade do seu estudo também, né? Então isso é muito importante, Mercedes, e a gente vai tratar justamente, né, nesses próximos pontos aqui da nossa apresentação. Mas só agradecer, então, a participação de vocês aí em relação a esse exercício do objetivo geral, e pensar, né, que não é um exercício fácil se a gente não tem todos os elementos aqui descritos, né? Por isso que fazer um projeto de pesquisa é sempre revisitar o nosso texto, é sempre revisitar os nossos objetivos para saber se de fato eles estão fazendo sentido tanto com a nossa revisão da literatura quanto com os nossos referenciais teóricos e metodológicos, né, que a gente vai tratar nesse ponto. Então, a nona dica, e aí a gente entra aqui no quarto ponto, né, de construção do projeto, se refere a esses procedimentos teóricos metodológicos que visam responder, né, o problema de pesquisa com vista a alcançar o objetivo geral, né? Então, é importante a gente definir onde que o nosso estudo se encontra. Por isso que é relevante demais fazer uma boa revisão da literatura, né? Porque aí, de fato, a gente consegue localizar aqui. Se esse estudo é um estudo que está localizado dentro de uma perspectiva dos estudos de gênero, então qual que é o meu referencial teórico, né? Se está localizado dentro da sociologia da educação, qual que é o meu referencial teórico aqui, né? Se está localizado, né, dentro dos estudos raciais, da sociologia da raça, qual que é o meu referencial teórico, né? Então é importante a gente definir o referencial teórico, porque dentro do referencial teórico também tem conceitos que podem ser explorados por vocês na análise desse objeto, né? Então, aqui também, nesses procedimentos da pesquisa, além de destacar o referencial teórico, vocês podem destacar os métodos que vocês pretendem utilizar na pesquisa. Então, o primeiro capítulo, vocês vão fazer um levantamento bibliográfico. Como que vocês vão fazer esse levantamento bibliográfico? Vocês vão fazer um estado da arte, um estudo de estado da questão, para desdobrar e para aprofundar, né, essa revisão da literatura, ou não, ou vocês vão fazer uma análise documental, né, ou vocês vão aplicar um questionário, um survey, ou nessa pesquisa está previsto que vocês vão fazer entrevistas semi-estruturadas, né, ou não, uma entrevista fechada, aberta, uma entrevista em profundidade, ou vão fazer um grupo focal, né, ou análise estatística, ou pesquisa em arquivos físicos ou digitais, né, ou vão se utilizar de outros métodos de áreas correlatas, né, como a história oral, a pesquisa etnográfica, né, outras fontes, né. Então, veja que aqui é importante conectar esses métodos com as fontes de vocês, né, e lembrar que, para cada método, existe uma literatura especializada, né, as metodologias estão aí para isso, né, são literaturas especializadas sobre o uso do método, os limites e os avanços mais recentes. Também a gente tem uma série de softwares, né, que se desdobram dentro do uso desses métodos. Agora, uma coisa muito importante é que a perspectiva teórica, ela tem uma relação com o método que vocês querem utilizar e com as fontes que vocês querem utilizar, né?
Por isso que é muito importante fazer essa discussão das metodologias, né? Qual o método que vocês estão utilizando? E esse método, ele é viável dentro dessa perspectiva teórica, né? Então, isso é muito importante, né? Conhecer esses procedimentos de pesquisa, porque eles são aí muito importantes para a gente viabilizar a pesquisa. Alguém tinha levantado a mão e posteriormente baixou? Pessoal, fiquem à vontade aí. Peraí. Tinha alguém aguardando aqui para entrar. Não, eu apertei agora, Marcelo. Não, é que eu acho muito interessante essa questão da metodologia, que ela abrange muito, né? Então, eu vou falar mais para o pessoal do mestrado, né, que vão entrar. Porque, assim, na minha turma mesmo, até eu, né, eu mesmo quis explorar uma parte que eu não sabia muito estatística, né, então eu coloquei mista, né, minha metodologia. E acaba que se torna um desafio, né, do que você não conhece, né, eu acho que eu recomendaria, assim, até para mim, né, que agora eu tô pensando, como fazer isso, né, eu não sou de Brasília. Brasília tem todo um esquema, né, geográfico que eu não conheço. Como eu vou encontrar os meus entrevistados, né, futuros, né? Claro que isso é uma questão minha que vou resolver futuramente com o meu futuro orientador, orientadora. Só que a gente tem que deixar bem fundamentada, porque isso vai ser perguntado na entrevista, né? Quando a gente for debater sobre o projeto, se ele realmente ele pode ser válido e ele vai ter como conseguir concluir ele, né? Então, eu acho que o desafio mesmo, que pelo menos o que eu estou tendo, é tentar conversar com pessoas que são de Brasília, que eu consiga ver como eu vou fazer essa metodologia ser vendida, porque eu acho que, assim, o projeto em si, ele é um produto para ser vendido, e bem vendido, para você conseguir entrar, para você passar a primeira etapa. Então, assim, porque eu falo isso pela minha experiência no mestrado, eu tentei várias vezes processo seletivo no mestrado, queria muito falar sobre prostituição, profissionais de sexo universitário, mas eu sabia que esse tema não era tão vendido, enfim, igual falar sobre plataforma entregadores, que foi, o meu trabalho eu conseguia aplicar em qualquer estado que eu quisesse ir, e como fazer também o campo, porque ele é muito específico, eu deveria encontrar essas pessoas. Já a relação do profissional de sexo tem toda uma regra, tem todo um sentido na cidade, você tem que saber aonde é os locais, então, assim, eu acho que a metodologia também tem muito a ver aonde você vai fazer esse campo também, né? Quem for fazer entrevista, enfim. Exatamente. Que é uma questão muito importante, Vanessa, que é o acesso às fontes. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia maravilhosa, né? Ela conhece o método, a metodologia, o referencial teórico faz todo sentido, só que o acesso à fonte é inviável, né? Então, acho que é importante a gente considerar isso, muito importante, e inclusive tem aí uma dica que vai falar especificamente disso, né? O quão importante é a gente ter acesso às fontes. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma pesquisa que eu estou orientando agora, no mestrado, né? Que a pesquisa queria saber como que o livro didático é usado em sala de aula por professores. Só que aí a pessoa que está pesquisando isso encontrou uma dificuldade gigantesca de acessar a escola, de saber se o professor, a professora deixava assistir a aula para mobilizar o livro, né? Então, assim, uma dificuldade extrema de alcançar esse público, né, e de fazer essas observações, que a princípio a gente pensa, nossa, mas tem escola para tudo que é canto, tem professor, né, para tudo que é canto aí, basta você chegar na escola ali que você vai ter acesso a fazer essa observação. E na prática isso acaba sendo muito complicado, muito difícil, assim como às vezes, com públicos marginalizados, invisibilizados, né, ou criminalizados, inclusive. Então, é importante a gente, digamos, pensar nessa viabilidade, né, que é o acesso às fontes. Qual que é o acesso às fontes e a quantidade de material que eu vou precisar para alcançar esse meu objetivo geral. Porque também, às vezes, a gente lê algumas pesquisas e fala, nossa, que pesquisa maravilhosa, entrevistou 50, 100 pessoas, quero fazer isso no mestrado, quero fazer isso no doutorado.
Só que, gente, entrevista também, né? Acho que, assim, 10 entrevistas, para quem não tem uma equipe de trabalho aí, né? Às vezes é um material que já é suficiente, porque é o que deu para a pessoa fazer a entrevista, fazer a transcrição, fazer a análise depois, né? Então é muito importante pensar aí na viabilidade das fontes. Vou passar a palavra, tem a Érica e depois a Isabel. Érica. Eu acho que é só mesmo complementando, Marcelo, a sua fala e a da Vanessa. Acho que é importante a gente ter um procedimento bem definido, até mesmo para demonstrar que esse projeto é possível de realização, né? Porque a gente, principalmente, acho que o pessoal do mestrado, que são 2 anos, não dá muito tempo, nem cumprir as disciplinas e depois fazer a pesquisa. Então, demonstrar esse domínio, acho que é um ponto importante, assim, de apresentar que a pesquisa ela é possível de ser realizada, que a gente tem um contato com o campo, tem um contato com as pessoas com as quais, para quem for fazer entrevista ou etnografia, enfim. É mais nesse sentido mesmo, é isso. Maravilha, obrigado. Isabel? Oi, vocês me escutam bem? Boa noite. Boa noite, está um pouquinho baixo. É porque meu computador é um pouco baixo mesmo. Tá, não, agora melhorou. Em relação à questão da Vanessa, eu acho que ela tem que ter, primeiramente, o contato com pessoas, amizades, lugares, né? Talvez ela conheça até alguém em Goiânia, que conheça alguém em Brasília, e as coisas vão se desenhando, assim, né? Agora, isso você tem que ter tempo. Às vezes, no mestrado, 2 anos é muito pouco tempo para você realizar esse tipo de pesquisa. Eu falo porque eu já trabalhei também não com essa questão da prostituição, mas trabalhei com a questão da violência urbana e às vezes, trabalhei também com essa questão de tráfico de drogas e tudo mais em cidade. Eu conheci a cidade. Uma coisa que eu achei interessante, assim, era a chegada dos moradores de alguns bairros, e aí as pessoas iam indicando outras, e aí eu ia trabalhando numa perspectiva de bola de neve, eu conseguia as entrevistas com as pessoas que estavam ali realmente interessadas na pesquisa e no assunto. E eu acho que uma outra coisa que é interessante para você, Vanessa, talvez conversar com policiais, com delegados, com pessoas que trabalham com essa questão da prostituição, né, com autoridades que combatam ou pessoas que lidam com esse tipo de situação da prostituição no DF, né? Sociólogos, assistentes sociais, conselheiros tutelares, olhar também essa questão dos representantes do poder público, que de repente você possa, através deles, chegar aí, né, nas pessoas ou no campo que você quer entrevistar aí essa questão da prostituição. É um ponto a se pensar, né? Pelo menos assim, da experiência que eu tenho do ponto de vista de trabalhar com a marginalização. Às vezes você não vai conseguir um indivíduo marginalizado, mas você vai estar no meio ou conhece alguém ou algum familiar e consiga te apresentar a pessoa e fazer entrevista. E aí está preparado também para o não aceite, porque tem gente que ou aconteceu alguma coisa na entrevista, eu já passei N coisas assim, em situações assim, mas é interessante, né? Quando você consegue, isso enriquece bastante a pesquisa. Maravilha. Vanessa? Não, esse aí foi só um exemplo do meu TCC. Eu falei sobre profissionais de sexo, que eu moro do lado da região dos motéis. Então, para mim era muito fácil descer, observar, e aí, de pouquinho em pouquinho, foi me aproximando, fiz as entrevistas. Claro, na época não teve como eu passar no comitê de ética, só ficou só observação minha, né? Agora, eu mudei minha temática, porque eu estava falando isso. Às vezes a gente acha uma temática super interessante, né? Igual, falar sobre profissionais de sexo, eu acho que vale super a pena. O mercado de sexo é abrangente. Só que, às vezes, uma pós-graduação não vai aceitar a sua temática, entendeu? E aí você tem que procurar outros recursos, que foi o que aconteceu. Eu fui para plataformas digitais, no caso, os entregadores, que é o meu trabalho agora de dissertação. E vou continuar ele agora indo em Brasília falando sobre as mulheres, né, que estão nessa área. Então, assim, essa questão do cuidado do meio, mesmo sendo um trabalho que foi igual aos profissionais de sexo, que é uma parte mais marginalizadas, e aqui tinha a região que tinha o local do trabalho delas, era fácil e não era, né, tem toda uma questão. Agora, os entregadores, depende também, porque o campo
diferencia, sabe? A gente imagina que a metodologia vai ser, nossa, eu vou arrasar e não sei o quê, e quando você vai para campo, aí você vê que a realidade é outra. Igual, eu adoeci o ano passado, eu perdi o time do meu questionário, das minhas entrevistas, e aí agora esse ano, que eu tô falando sobre pandemia, já faz 4 anos, muitas pessoas nem lembram direito. Então, assim, falando para a galera que está entrando no mestrado, que empolga, né? E é melhor segurar na mão, sabe? E pensar algo que você consiga realizar, sabe? Porque você não sabe o que vai acontecer com você em 2 anos, entendeu? Maravilha, e a voz das experiências, né? Acho que o legal também do grupo aqui é que a gente vai trocando as nossas experiências, né? E vai construindo aí esse curso em conjunto. Gediael. Eu estava aqui pensando no relato da Vanessa, né? E aí me veio uma questão assim, que inclusive tem uma ligação muito forte assim com a questão do meu projeto e o que eu tenho pensado em fazer. E aí queria ouvir de vocês que já estão no doutorado, quem está no mestrado agora, enfim. Se faz sentido também, na hora de montar o projeto, a gente avaliar se cabe para determinados departamentos de determinadas universidades. Porque muitas vezes a gente visa, né, um departamento que tem uma nota muito boa, né, que tem financiamento, mas a gente vê assim de uma forma macro, a gente percebe que o nosso projeto muitas vezes não está inserido num campo de discussão, né, dentro ali do departamento, dentro do sistema de grupos de pesquisa, de estudos, enfim. E aí eu fiquei pensando nisso também, né, se nesse momento vale a gente avaliar isso, assim. E, será que o meu projeto ele tem um bom andamento para o departamento de sociologia da UNB, sabe? E eu fico pensando nisso principalmente porque eu troquei ideia com amigos que vieram de outros estados para a UNB, né? E foram super abraçados, deu tudo certo, mas teve outros que, tipo assim, não vou falar como um tempo perdido, porque não é sobre isso, mas que de alguma forma perceberam que se fosse em uma outra universidade, o resultado teria sido muito diferente, né, em vários aspectos. Então, eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, né, e também já buscando ouvir vocês sobre isso, porque é algo que eu estou sentindo em relação ao meu projeto. Então, é um pouco disso, assim. Bom, Gediael, eu acho que essa questão de conhecer, né, a produção acadêmica dentro da linha que você quer se inserir é fundamental, né? E de também saber das experiências ali do pessoal que passou, né, pela linha, pela orientação, às vezes que você está pensando, né? Acho que isso é fazer a leitura dos trabalhos, né, que passaram aí. Acho que isso é fundamental para você conhecer melhor a dinâmica, né, a dinâmica de trabalho. Porque, de fato, há uma pluralidade de temáticas, e algumas temáticas ganham mais força, ganham mais visibilidade, a depender da instituição, a depender da região, né, a depender aí da linha teórica, né. Eu mesmo passei aí por a minha trajetória de pesquisa, né, eu fiz uma formação de mestrado dentro de um programa de pós-graduação em educação, lá no sul do país, depois fiz um doutorado num programa de pós-graduação em sociologia, numa outra universidade. Então, assim, são experiências muito diversas, né? Também já circulei em outras universidades, né, na Espanha, em Portugal, e eu diria que cada instituição, cada grupo de pesquisa funciona de uma maneira, né? E aí, assim, acho que também tem o elemento de ter um pouco de sorte, às vezes, né, de você, enfim, ter uma boa orientação, né, ou entrar numa linha de pesquisa que já tem outras pessoas pesquisando aquilo que se aproxima da tua temática. Então, assim, eu acho que conhecer, né, estudar, conhecer, ler o que está sendo produzido é um passo fundamental, né, nesse processo. Inclusive, assim, o que me fez mudar de instituição, do mestrado para o doutorado, era justamente buscar alguém que estava mais afinado com o meu objeto de pesquisa, né? Porque eu senti que no mestrado eu fiquei
um pouco órfão, assim, de orientação. Falei, não, eu não vou seguir o doutorado aqui, embora tivesse passado também no mesmo programa, mas eu decidi migrar, sair do estado, ir para outro estado, porque eu percebi que uma outra orientação estava mais afinado com aquilo que eu buscava, né, em termos teóricos, acadêmicos, né? Então, assim, no meu caso deu muito certo, mas porque eu já tinha aí uma pesquisa feita, uma conexão, uma relação com a possível orientação, né? Então, acho que se eu pudesse contribuir nesse sentido, seria por aí. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, senão a gente continua. Eu queria pontuar, eu me senti bem representada com ambas, tanto com a questão do GDAE, como com sua fala, Marcelo, porque foi muito parecida com a minha história, né? Eu fiz realmente todo o meu processo acadêmico foram em instituições diferentes. E o que as experiências, sobretudo pensando, né, o ingresso no mestrado na educação, foi que é necessário que o nosso projeto esteja alinhado com a linha de pesquisa escolhida, mesmo que seja um projeto que nunca foi visto naquele programa. Sobre a sociologia, eu vou fazer aqui uma defesa, porque eu particularmente penso, enquanto uma pessoa que vem de fora e que nunca tive nenhum tipo de relação com o UNB anterior, eu percebo que desde o do período do meu ingresso, que foi 2022/2023, que há uma pluralidade de pesquisas. Pelo menos na minha turma de doutorado, não tem uma pesquisa similar. Há algumas coisas, né, algumas categorias analíticas, raça, gênero, mas cada pesquisa é única, né? Então, se eu for pensar, né, nos orientandos, no meu orientador, cada um pesquisa uma coisa diferente. Pode ter algum tipo de familiaridade, algumas discussões que são próximas, né? Até porque, sobretudo para quem trabalha com relações étnico-raciais, existem determinadas discussões que vai perpassar, né? Mesmo que o meu objeto de pesquisa seja sobre trajetória de mulheres negras na pós-graduação e, não sei, né, de vocês seja, não sei, trajetórias de músicos, né, de rappers, não sei. Então, rappers negros. Então, querendo ou não, algumas coisas vai fazer sentido, certo? Vai se aproximar. Então, pelo menos dos processos que eu venho acompanhando, os 2 últimos processos, eu percebo que sim, existe uma pluralidade e que, fazendo mais uma defesa da sociologia da UNB, em comparação, né, a outros processos que eu fiz para doutorado, né, e eu não vou citar os programas, obviamente, eu percebi que foi o processo que eu mais me senti confortável, né, foi o processo que eu mais me senti respeitada enquanto pessoa negra, mulher, nordestina, e etc. Então, assim, algo que eu posso dizer a vocês, são pessoas que estão comprometidas com a pesquisa, com a ciência, e uma ciência democrática. Então, existe sim uma lisura no processo seletivo, por isso esse rigor também no próprio cursinho, de a gente realmente conseguir fazer um projeto extremamente estruturado, denso, né, a temática que foi escolhida por vocês, mas que vocês consigam se sentirem confortáveis e bem com a escolha de vocês, entende? Então, é isso que eu penso enquanto doutoranda e, ao mesmo tempo, enquanto pessoa que também é muito crítica, tá? Sociologia, e eu estou vendo mudanças importantes na área, e essas mudanças é reflexo da presença de pessoas como nós, né? Pessoas que não têm uma herança, né, familiar, acadêmica, que muitos de nós somos os primeiros a estarmos na pós-graduação, a tentarmos, a pensar, usarmos, a tentar um processo seletivo de mestrado ou de doutorado. Então, eu penso que essas mudanças é reflexo da nossa presença, entende? Então, eu acredito que mesmo que haja situações difíceis e tudo mais, tem que se manter confiante que vai dar certo. Maravilha, gente. Obrigado pelas contribuições. Então,
avançando, né, dado que o nosso horário já está quase no fim, temos aqui mais algumas dicas, né? Então, o quinto ponto que estava lá na estruturação do projeto, né, sobre a viabilidade da proposta, e aí a gente já avançou, né, essa questão das fontes, que elas são fundamentais para que a gente possa aí, digamos, contextualizar nesse ponto aqui sobre a viabilidade, né? Então, pensar o acesso às fontes, pensar se essas fontes precisam de comitê de ética, então, já colocar isso no cronograma também, né? Olha, estarei no primeiro semestre submetendo o projeto ao comitê de ética. A UNB tem um comitê de ética em pesquisa nas ciências humanas e sociais, né? Então, isso é um ponto positivo também, que vocês podem estar submetendo esse projeto aqui para o comitê de ética da UNB. Às vezes, o objeto, né, ele é muito comum, a gente tem várias pesquisas aqui que o objeto ele não está no mesmo estado, às vezes não está no mesmo país, né? Então é muito importante justificar como que vocês vão ter acesso a essa fonte, que às vezes está lá em outro país, né? Está lá em outra região do Brasil. Então aqui vocês precisam também demonstrar que vocês têm esse acesso à fonte, têm essa viabilidade financeira também, de fazer essa pesquisa, de fazer esse campo, né? Então, isso tudo tem que estar muito amarrado aqui, muito bem descrito no projeto, né? Porque isso vai ser motivo, às vezes, da banca contestar e perguntar, tá, mas você está propondo aqui fazer uma entrevista com, vamos supor, com os grafiteiros paulistas que têm desenvolvido trabalho nos últimos anos. Como que você vai entrevistar essa galera? Você vai lá em São Paulo, né? Ou você vai no Rio de Janeiro? Né? Como que você está planejando fazer isso? Então, precisa aqui ter bem detalhado, né? A fonte, o acesso à fonte, onde que essa fonte está, né? Também o cronograma. O cronograma é fundamental, né? Que o projeto de vocês tenha um cronograma e que, de preferência, esse cronograma seja pensado mensalmente, né? Porque, às vezes, a galera coloca um cronograma muito vago por semestre ou por ano, inclusive, né? Então, vocês pensarem aí, né, ou por mês ou por trimestre, mas que vocês deem conta de fazer esse planejamento, né? No caso do mestrado, são apenas 24 meses. Então, é importante que nos primeiros meses vocês vão estar se dedicando às disciplinas obrigatórias, optativas, e de repente até submeter o projeto no comitê de ética, né, num segundo momento, pensando aí o passo a passo da pesquisa, né, e aí colocar essas ideias no cronograma é fundamental e demonstra que vocês cumprem esse quesito da viabilidade da proposta, tá bom? Num slide seguinte, que é da bibliografia. Então, eu já falei das normas da ABNT, mas é muito importante também vocês trazerem para cá, para essas referências bibliográficas, os estudos mais conhecidos, publicados em revistas também com boa avaliação aí, né, no sistema Qualis-CAPES, e evitar, às vezes, de ficar citando muita literatura secundária, né, por exemplo, fontes de jornais ou algo nesse sentido, né? Que às vezes, assim, é uma fonte importante para o trabalho de vocês, mas para fundamentar uma pesquisa, precisa estar fundamentado numa revisão sistemática da literatura mais consolidada, né? Então, geralmente, a literatura mais consolidada está em formato de livros ou em formato de artigos científicos publicados em boas revistas, né? Boas no sentido de revistas mais prestigiosas da área, né? Não quer dizer que vocês não podem citar um trabalho de uma revista, às vezes, que não é tão conhecida, mas que tenham ali um embasamento dessa produção científica mais reconhecida, né? É importante a gente sempre lembrar disso. E aí tem as dicas, né, já me aproximando aqui do final da apresentação, mas outras dicas que eu acho que é importante comentar, né, que o plágio é crime e que, se identificado em projetos, elimina a candidatura, né, e
por que eu estou falando isso aqui para vocês, né? Não estou partindo da má fé de vocês que vocês vão fazer o plágio, algo nesse sentido, mas isso é cada vez mais, infelizmente, é cada vez mais comum a gente encontrar em trabalhos de graduação, de pós-graduação, né, as pessoas às vezes utilizando de uma forma muito errada, né? E aí a questão é que a gente precisa conhecer as normas da BNT para saber citar e sempre fazer citação, né, das nossas fontes e evitar cair em plágio, né? Aqui tem que ter um cuidado extremamente importante, principalmente para quem está aí na passagem do final da graduação para o mestrado, né? De não cair nessas armadilhas, às vezes, inclusive das inteligências artificiais, né? Saber utilizar a inteligência artificial a nosso favor e não contra a nossa. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é dizer assim, olha, não usem o ChatGPT, mas usem com sabedoria. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o ChatGPT, às vezes, é muito bom para revisar um parágrafo, né? Às vezes é muito bom para organizar as referências bibliográficas nas normas da BNT. Se a gente consegue treinar a inteligência artificial para fazer isso, eu não vejo por que não utilizá-lo, né? Mas, às vezes, isso já aconteceu comigo, né? Porque eu já vi vários testes aqui com várias outras inteligências artificiais, e às vezes eu pedia para a inteligência artificial para ela revisar um parágrafo, e ela tirava uma palavra ou mudava uma palavra que não poderia ser modificada no texto, porque aquela palavra tratava de um conceito. E esse conceito fazia todo sentido para o meu texto. Então, às vezes, né, a gente tem que tomar muito cuidado para que uma certa revisão acabe não desconfigurando aquilo que a gente quer dizer, né? Também para as referências bibliográficas é muito interessante a gente usar, né? Porque às vezes a gente tem um monte de referência bibliográfica, elas não estão na ordem alfabética, mas se a gente treina a inteligência artificial para colocar elas de acordo com as normas, em ordem alfabética, isso nos economiza muito tempo. Então, assim, saibam utilizar as inteligências artificiais, caso forem utilizá-las, e não caiam nessas armadilhas de tornar, às vezes, o texto muito padrão, o texto muito com cara de inteligência artificial ali, porque a banca, ela passou aí, né, 30, 40, 50 anos lendo o texto. A galera identifica quando tem um plágio, quando tem uma inteligência artificial ali, né? Então, tomem cuidado para não perderem a autoria de vocês na construção dos projetos de pesquisa, e isso aqui fica de dica para a vida acadêmica, né, de vocês também. Uma outra dica é compartilhe o projeto de pesquisa com algum colega, com algum amigo, né? Acho que é muito importante a gente perder esse medo de compartilhar os nossos textos, né? A vida acadêmica, ela é colaborativa, né? Eu não acredito numa posição acadêmica que não seja colaborativa. A gente, quando submete um artigo para uma revista, geralmente recebe avaliações realizadas por outras pessoas especialistas naquela temática, né? Porque o nosso texto precisa passar por um outro olhar, por um olhar crítico, né? E a gente sempre, às vezes, o texto não é aprovado, mas a gente recebe esses pareceres que nos ajudam a construir ou reformular, né, as nossas propostas, os nossos textos, né? Então, olhem o projeto de vocês não como algo pronto e acabado, mas como algo em construção, né? Porque o projeto é isso. O projeto não é a pesquisa fechada de vocês. O projeto é um passo, apenas um passo para vocês ingressarem aí na pós-graduação e reformularem ele, fazerem os ajustes depois, ou até mesmo abandonar e escrever outro projeto, falar, não vou pesquisar isso, vou pesquisar outra coisa, né? Muito comum isso acontece. Então, olhem o projeto de vocês como esse documento que pode ser revisitado, pode ser reanalisado e pode passar por leituras de colegas, de amigos, né? Até mesmo de familiares, né? Perguntem para essas pessoas, olha, esses pontos estão objetivos, vocês entenderam o que eu quis dizer com esse projeto? Então, essas leituras podem auxiliar vocês, né? E aí, por fim, eu também destacaria que, às vezes, elementos chaves, palavras-chaves no projeto de vocês podem destacar, né? Colocar em negrito ou colocar em itálico, porque isso chama a atenção de quem for ler o projeto, né? Às vezes,
pode ser que o objetivo geral esteja lá escondido no texto, né? Não tem uma seção própria para ele. Então, destaca, fala o objetivo geral, em negrito, e aí o resto do texto normal, né? Eu não vejo problema também em fazer esses destaques, porque isso chama a atenção de quem está lendo o projeto, né? E aí, para finalizar essa apresentação de hoje, então eu trago o ponto aqui para a gente rememorar a estrutura, né? E aí pensar essa estrutura, porque a gente não pode pensar os tópicos de forma isolada. Um bom projeto de pesquisa, ele é pensado de forma sistêmica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todos os pontos estão interconectados, em alguma medida. Porque você não vai fazer uma apresentação que está desvinculado da sua revisão da literatura, que está desvinculado da sua definição do objeto, dos procedimentos e da bibliografia. Não tem, né, como construir uma definição do objeto sem essa definição do objeto ter alguma relação com os demais pontos, e assim sucessivamente, né? Então, é uma estrutura que está interconectada, né? Então, é muito importante a gente chamar atenção para esse ponto, né? Dessa forma sistêmica, né? Sistemática em que esses pontos se relacionam, tá? Bom, e era basicamente isso que eu tinha previsto para a apresentação de hoje, já finalizando aí exatamente no horário, no teto das nossas 2 horas, né? Então, vamos abrir um último momento para dúvidas, questões, para a gente encerrar aqui para o fechamento da nossa aula de hoje. Vanessa? Não, eu queria agradecer, porque, igual, se você não tivesse falado que ia colocar o cronograma, eu não ia colocar, porque, por conta dos pontos da UNB ser muito específico e não tá nítido lá, coloca o cronograma, meio que passa batido, igual outra vez quando eu tentei o mestrado, sabe? Então, tipo, tem alguns editais que pedem, né? E a UNB não pede. Eu acho que é fundamental o cronograma, mas aí você fica assim, tá, né? É mais página para eu escrever outras coisas do que colocar o cronograma, né? E isso pode tirar ponto. Uhum. Mas dentro desse item, né, do planejamento, eu considero que é fundamental, né, um cronograma. Todos os projetos de pesquisa, eles precisam ter esse detalhamento das ações, né? Isso é muito importante para trazer maior visibilidade, né? Para trazer uma maior uma previsibilidade maior para a pesquisa, né? Porque o projeto de pesquisa, se a gente pensa, o projeto de pesquisa, ele também está inserido nesse processo de maior racionalidade das ações, né? Então, assim, um projeto que não tem um cronograma, parece que está faltando alguma coisa, né? Porque você não está ali detalhando as etapas da sua pesquisa, quanto tempo você vai levar para cada uma dessas etapas, né? Então, acho que isso é muito importante, da gente trazer essa maior previsibilidade de cada uma das etapas do projeto de pesquisa. Mais alguém, gente, quer fazer considerações, perguntas, dúvidas? Bom, vamos encaminhar aqui para o final. Eu queria agradecer, então, a atenção de vocês, né, nessa segunda aula, e falar que na próxima aula, a Rosana, a Beatriz estarão à frente, né, conduzindo aí. Eu acredito que será, se eu não me engano, a apresentação das linhas de pesquisa e da produção de cada um, né, das pessoas que compõem o corpo docente. Então, estejam atentos aí à próxima aula. Agradeço novamente, passo a palavra para a Rosana e para a Beatriz, para também elas falarem aí as palavras de encerramento de hoje. Então, gente, muito obrigada, né, pela presença, pelas contribuições, acredito, né, porque para mim a aula foi super proveitosa e que vocês possam realmente colocar tudo o que foi dito aqui, né, enquanto dica, enquanto proposição, no projeto de vocês, né, e a gente espera vocês na próxima aula, que para mim, assim, ela tem uma importância muito grande, justamente para aquelas pessoas, né, que querem condensar os seus trabalhos
em determinados professores e tudo mais, querem conhecer determinados professores, então é a oportunidade, tá bom? É isso, muito obrigada e boa noite. Obrigada, gente, pela participação também. Eu acho que a aula também foi muito boa. Eu mesma estava aqui anotando várias coisas, e acho que é isso, né? Um espaço que a gente tem para enfatizar que a nossa pesquisa, né, a nossa produção científica, ela é coletiva. Não tem como a gente fazer sozinho, sozinha. E que as aulas estão interconectadas, né? Então, hoje, se falou muito sobre a questão do referencial teórico da aproximação com a linha de pesquisa e com os professores do departamento, e aí isso impacta diretamente, né, na nossa aula da semana que vem. Então, fazer mais uma chamada, espero todo mundo na semana que vem para a gente conversar mais. É isso, obrigada.